para Bali e entrar num sítio sem seres propriamente convidado e seres Fui recebida. 10 meses sozinha no Sudeste Asiático. Uau, Foi 10 meses. Foi inacreditável, sim. O que é que foste à procura? Nada. Não é? Não há uma razão. Foi à procura de mim? Não. Não. Aprendi muito a estar sozinha e descobri que estar sozinha é o sinónimo de eu vou ser a minha única companhia certinha até o resto da vida. É bom que me dê bem comigo. É bom que me dê bem comigo. Sim, sim. E uma máquina fotográfica e um caderno e tu fazes a vida. E Sim. comer de vez em quando. Sim, sim. E uns belos mergulhos Sim. no mar. E isso tu ainda por cima, como foi o caso aqui do E eu fico com Ângelo. uma mochilinha com 4 kg, portanto não me custava nada andar de um lado Isso para o durante outro. o processo. Puderes ajudar os outros, Fiz 5 como vezes. que o Ângelo fez, Sim. e está aqui expresso no seu documentário. Bem ajudar os outros. Eu faço voluntariado há muitos anos e fiz durante essa viagem em 5 organizações diferentes. E é mais, vou-te dizer, não sei se nós não ganhamos mais Sim. estar ali do que eles. Sim, sim. Esta coisa do ser boazinho. Eu sou muito boazinho, vou ali Estou a fazer isto mais voluntariado. para mim, é para eu ficar bem comigo e sentir-me bem. E que seja. E tu sais de lá com um sorriso e com uns olhares. Tu pensas assim: eu não sei se algum dia alguém me olhou assim. Yeah. E tu pensas: e quem é que sai daqui a ganhar? Sou eu. Yeah. Uou! Não, é uma troca. É uma inacreditável, troca. é muito fixe. E o Ângelo foi delicioso. Aqui a primeira vez o Ângelo, eu próprio confesso e assumi isto. Eu tinha até uma ideia errada do Ângelo. E apanhei numa fase de transição da sua vida. E ele foi de uma honestidade, uma transparência e uma generosidade aqui na conversa e nós ficámos amigos, basicamente é isso. Sim. E ele fez este comentário e depois falou comigo: eu tenho todo o gosto em colocar isto no meu canal. E aquilo que tu dizes. Como já tinhas subscritores, não é? Já tinhas subscritores, Foi mais fácil para muita para gente ver. Claro. E aquilo que tu falas, aqui no final ele tem aqui é isto, estás a ver? Ele tem estes. Tu viste o documentário, portanto, viste até ao final, e ele tem estes. Não são sorrisos, são também sorrisos, mas são estes testemunhos de gente. Vou ter saudades de você. Foi a marca que ele deixou nestas crianças. E isto é. É linda. É priceless. Eu lembro que lá ele chamava-me doutora. Porque era branca. Só por isso. E dizia: doutora, que horas é a aula? Eu dizia: às 2. Às 14. Eu não, às 2. Às 14. Eu: então que horas é às 14? Ela: é quando a baliza faz sombra até a ponta do campo. Ou seja, não tinha o relógio, não é? Sim. Então, se a baliza fizer sombra até à ponta do canto, é hora de ir para a aula. Chegavam todos os dias às 6 da tarde. Tipo, hora de jantar, mano, não vai dar. Então, eu fui com um esqueminha todo montado. Sim. E cheguei lá e tive que eu adaptar-me àquilo tudo e parar de querer ensinar coisas e mais sugar o que eles tinham. Sim. Para dar e usar isso. E dar isso em troca e processares isso e depois. Exatamente, e pôr isso numa peça de teatro que eles fizeram. Mas tu não estiveste aqui nesta ilha? Estive exatamente nesta ilha, exatamente no mesmo lugar. Eu estreiei esta escola onde ele foi. Ok. Nós fizemos a abertura. Não é uma escola, é um centro de artes da ilha. Sim. Vejam, Ângelo Rodrigues, procurem Terra dos Mil Sorrisos. O documentário de Ângelo Rodrigues. Grande abraço, Ângelo. Por acaso, o Ângelo quer falar contigo, Marcos, já agora. Ele pediu o teu número de telefone. Já falou? Nada é por acaso. Ok, então vamos aqui mais umas perguntinhas. E eu tenho que ter cuidado, senão nós ficamos aqui 3 horas a conversar. E uma pessoa só vem aqui uma vez, não é? Não. Vens aqui as vezes que tu quiseres. Portanto. Já houve pessoas que vieram mais do que uma vez? Já. Assim, para este grande, não. Mas vou-te dizer, por exemplo, estive aqui a conversa com o Ângelo, com o Luís de Matos. Sim. 2h30 e que passou e ficámos assim: olha, nós temos que conversar mais de 2h30, porque não sei se já falaste com o Luís de Matos. Não. O Luís de Matos é um feiticeiro, ele não é mágico, é um feiticeiro. Porque tu ouves o Luís de Matos e ficas encantado a ouvir o homem. É? Porque o homem ele tem uma cultura brutal e ele é perigosíssimo porque ele encanta-te, estás a ver? Que giro. Olha, tenho que entrar. Desculpa, vou ter giro. que fazer aqui um login para entrar no. Desculpem lá. Como tive que reiniciar isto, agora vocês não podem ver o que o meu. Isto fica tudo tipo live on tape? Fica live on tape. Tudo nós não vamos editar isto. Vai ser segmentado. Okay. E vou passar isto durante a semana. Portanto, um segmento por dia, por exemplo. Desculpem lá agora, como reiniciei o computador, agora tenho que dar autorização para que este computador outra vez tenha acesso ao Patreon
Bem, isto é muito resguardado. É pá, porque isto é a minha galinha. Sério? É a minha galinha. Verified device, ok. Olha, enquanto estás a fazer isso, eu faço uma pergunta. Eu Obrigado, gostava de Chico. saber quais é que são as séries e filmes que tens andado a ver ou que gostas de ver, tipo Netflix e aquelas coisas. Boa, obrigado. E sim, Boa. vais enquanto ele está a fazer Enquanto isso. eu estava a fazer isso, olha, aquela do miúdo que estava doente e que foi fazer ayahuasca, vi no Netflix. Há bocado não queria dizer, não sabia se podia dizer Netflix ou não. Podes. Mas o Netflix tem uma dívida de 6,5 bi. Portanto, à partida não vai haver problema falar sobre eles. Vi o Djago há pouco tempo sobre o mergulho, que é a história de um velhinho muito engraçado. O filme é uma merda, desculpem. Eu tentei ver e não consegui. Tentei ver, A história quis muito, gira, opá, quis muito ver, mas eu não quis consegui. muito e consegui até ao fim, mas saí de lá tipo assim. Pronto. Eu tentei. O filme não é bom, não vejam, mas a história é muito gira. Portanto, se virem os primeiros 10 minutos já perceberam tudo. E está bem feita a fotografia, a luz. Eu fiquei, acho que foi pela luz que eu Pela fiquei. luz. Imagens As cenas debaixo d'água. subaquáticas lindas, é verdade. Com ele a não sei quantos metros debaixo d'água, sem pesos, verdade. a andar no fundo do mar. Como é possível? Acho que não sei se aquilo é possível. Enfim, vi esse há pouco tempo. Já viste o Bataclan? Já viste o 13 de novembro, o Terror em Paris? Não. Então, eu tenho uma questão com a violência. Ui. Uma questão. A violência é a mesma coisa antinatura. Ou seja, na minha natureza e nas pessoas que estão à minha volta, na minha vida, eu nunca tive muito acesso à violência. Nunca presenciaste. Não. Tanto que me faz muita confusão. É curioso quando tivemos aqui um rapper que é exatamente o oposto. O Ele já oposto. assistiu a tudo. Pá. Pronto. A tudo. Sim. E então, quando os filmes ou as séries ou os documentários me expõem um tipo de violência a qual eu não estive exposta e talvez não queira isso no meu mundo, à partida não quero, eu rejeito por defeito. Portanto, tudo o que tem muita violência, mesmo que sejam séries inacreditáveis, pá, eu escolho não ver, prefiro não ver. Eu lembro-me uma série que ganhou os prémios todos, o Handmaid's Tale. Não, Chico, ajuda-me. Ele é que é o. Ele é que... Handmaid's Tale. Ok. Maid's Tale, não é? Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, que é sobre uma suposta realidade futurística de que as mulheres dentro de um convento são guardadas para darem continuidade à humanidade, Ok, porque à todas espécie. as outras mulheres já nos estão São inférteis. inférteis por causa de alimentação. E não curtiste ver? E de repente aquilo tem tanta violência explícita e é maravilhoso, é tão bem feito. Mas para mim, Tudo o que tenha sangue, quer dizer, Guerra dos Tronos, não. Jamais. já vi uma coisa ou outra, não me fascina. É. Fascina uma estratégia. Gostei de. Aquilo assim que a estratégia. Aquilo tem muitas tricas e o trama Isso está muito bem. É muito fixe. Eu até passo tipo assim, ok, não estou a ver. Isto é ok, Ok, estão a cena matar uns acabada. aos outros. Tá bem, agora. O que é que vai... ok, agora esta Giro. parte também. Mas olha que o documentário que eu estava a aconselhar, eu acho que foi 13 de novembro. É 13 de novembro, não é? É. Eu já lá vi a passar, tipo. 13 de novembro. Terror em ataque- Paris. ataque- Não vi, não. Paris. E Mas isso já é mais documental, já tem aquela. E não Já tem- gosto de e ver. sabes o que é que tem? Tem, eu acho que tu ias gostar de ver. Aquilo é a palavra é pungente. Porque tu sentes um murro no estômago dos testemunhos dos sobreviventes. Aquilo não é nada. Um profundo respeito pelas vítimas e pelos sobreviventes. Portanto, não há nada de imagens ou de sons espetaculares dos tiros. Há um ou outro som, mas não se explora isso. Não é? Pronto, mas isso já é uma realidade que faz parte do meu mundo. Sim. Estás a perceber? Isso aí Sim. já é quase como a cultura geral, não é? Sim. Saber melhor como é que aquilo aconteceu. Não, o que é que e como é aconteceu. que o ser humano reage? É impressionante porque às vezes o mais corajoso que acha que é muito corajoso quando está numa situação de limite, é o primeiro a fugir, é o primeiro a ir como um cordeirinho. E se quer é aquela que diria, eu vou mijar toda e não vou sair daqui. Se quer é aquela que tem o ato mais heroico. E ficou isso expresso de alguma maneira ali, e fala-se muito de humanidade. Foi uma palavra muito. Eu acho que é nestes momentos em que um ato tão desumano como aqueles atentados, em que se vê a humanidade, por muito paradoxal que possa parecer, em que se vê a verdadeira humanidade que ainda existe e que ela existe. E sobrevivência, não é? Ela existe, Nós em estados de sobrevivência. sobrevivência de repente. Somos capazes de tudo. Tudo. E é curioso porque e tu és uma mulher que viaja muito. O mundo não é assim um lugar tão mau quanto isso, porque muitos viajantes o que dizem há aquela ideia que ninguém se ajuda uns aos outros e que não há. E eu próprio confesso que tenho também falta-me viajar mais, mas somos mais pessoas boas do que pessoas más no mundo. Há um documentário sobre um homem sobre isso. Estás a ver? Que é um miúdo que quis mostrar à mãe o mar. E eu acho que ele estava na China, sim.
É chinês. E a mãe morreu antes de ele conseguir juntar dinheiro para lhe mostrar o mar. E o que é que ele fez? Em memória à mãe, pegou num barco e desceu o rio Mekong. O rio Mekong desce de China, passa pelo Laos, Camboja, Vietnã e desagua em Ho Chi Minh, no sul do Vietnã. Ele fez isso 15 mil quilómetros de canoa. E ele foi ajudado pelos povos que viviam à beira do rio. Quando ele chegou a Ho Chi Minh, um ano e não sei quanto tempo depois, viu o mar, tanto ele pela primeira vez, mas quase dedicou aquilo à mãe. Sim. E foi a altura em que houve o tsunami na Tailândia. E ele, em nome de todas as pessoas que o ajudaram, foi para lá ajudar. Hoje em dia ele tem uma associação com não sei quantos voluntários que ajuda as pessoas em casos de catástrofes naturais. Ok. Ou seja, ele sentiu-se tão ajudado no percurso dele porque ele teve que retribuir de alguma maneira. E ele diz: o povo, quando vê alguém sem capacidade de ataque, primeiro, sim, e numa situação limite, a primeira abordagem é a ajuda. E ele disse que ficou muito surpreendido com isso, que nunca pensou que durante aquele ano fosse ajudado por tanta gente e nunca seria possível ter realizado o sonho dele se as pessoas não o tivessem ajudado. Sim. Não quer dizer que não tenha havido ali situações menos boas, claro. E é isso mas sempre. Pronto. Mas a partir depois de repente fez isso, a missão de vida. Eu gosto destas coisas tipo assim, muito dramáticas, e de repente a pessoa descobre o porquê e o que lhe faz sentir bem estar aqui. É aquela coisa que é a razão para estarmos vivos, o sentido da vida. Como é que é? Não sei, para a maneira de perguntar-me qual era o sentido da vida. O que é que tu respondeste? Não posso. Para a frente. O quê? É para a frente. É para a frente. Então uma mulher com tanta eloquência, o sentido da vida é para a frente. Pronto, estás a perceber o nível do. Há uma coisa que é o sentido da vida. Há uma frase feita em relação a isso, que é uma frase muito bonita, que é tipo descobrir o teu dom e o propósito é pô-lo em prática, uma coisa assim. E faz sentido, sabes? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Se transformarmos em dom em talento. É isso, não é? Descobrir qual é o teu talento e o propósito é pô-lo em prática. Que às vezes, há muitas pessoas que sabem exatamente o que é que gostam e o que é que amam e não têm coragem de pôr em prática. Exato. Falta-lhes o propósito. Aliás, foi isso que eu fui contar ao storytelling The Grants? Do Grants, com o Joaquim de Almeida. A minha história era muito. Todas as vezes que eu arrisquei e que eu deitei tudo por água abaixo, ganhei muito mais. E disse: é isto? E se calhar até pode correr bem. É um medo. Quando se viaja sozinho, eu acho que é um grande exercício de. E o medo do medo? E o medo do medo? O medo do medo é muito maior do que o medo. Tens medo de ter medo? Não, como assim? O medo que tu tens do medo que vais ter é muito maior do que o próprio do medo. Sim. Tipo assim, imagina uma pessoa, sei lá, um exemplo qualquer. Tenho medo de ser traída. Imagina, tenho medo de ser traída. Se o meu marido, se não sei o que, se faz. Depois a pessoa é traída e de repente. E afinal, era para isto. Era isto. Então, olha, por acaso livrei-me de um casamento. Exato. Até, olha, eu sempre gostei daquele primo do amigo meu. Pronto, enfim. Acho que assombramos-nos com o medo do medo. Mas viajar sozinho, há muita gente que é muito complicado. E então uma mulher. Há muitas mulheres que têm muito medo de viajar sozinha. Sim, eu passei situações complicadas por ser mulher a viajar sozinha. Principalmente na Malásia. Agora não devias dizer isso. Agora a ideia era tu dares uma palavra de alento. É o que toda a gente quer ouvir, mas a realidade é que uma mulher a viajar sozinha. Não estragas, Joana, não estragas, está bem tão bem. Uma mulher a viajar sozinha tem que saber para a cultura que vai. Sim. Não pode chegar aqui e dizer assim: agora vou para o Camboja. É? Mini saia salsa. Então conhece o Camboja e depois vais. Sim. E é uma ótima maneira de conhecer os lugares e os países. Aliás, acho um bocado estúpido ir para um lugar que não conheces. Ou seja, que não sabes minimamente para onde é que tu vais. E hoje em dia é indesculpável. Quer dizer, tu vais à net, perguntas. Lonely Planet, Rough Guides. Sim. E dão-te as dicas todas. Olha, evita ir assim, ou para este sítio, ou assim. Há uma história muito gira. Na Tailândia, o meu irmão foi lá ter comigo e eu disse assim: olha, queria fazer depilação. Ó senhor. Ele disse: não temos tempo. Eu apontei assim o pé, mostrei assim a perna e disse: não, é que eu não tenho pelos nenhum, isto era num instante. Fiz assim. Se tu apontas a ponta do pé para qualquer budista, é a mesma coisa que mandá-lo à merda ou chamar o filho da puta. Portanto, ele começou a dar-me pontapés. O meu irmão estava ao meu lado. Eu só queria fazer depilação. Estava a dizer que tinha poucos pelos. Tipo, eu sabia daquilo tudo, mas não me lembrei. Foi tipo assim: mostrei.
E esta o meu irmão, ei, o que é que foi? Eu vou bater-lhe. Tem calma, que isto é uma questão religiosa. E eu é que, passei aqui a linha sem perceber. Pedi desculpa. Mas também tem que dizer uma coisa. Aquele motherfucker do é religioso. Ele estava um bocado também. Ele também que vá à net e que perceba que nós ocidentais. Pronto. Tem que haver, também tem que fazer a sua parte. Estamos na tua terra, é certo. Eu também achei que não ia acontecer, não é? Nunca me passou pela cabeça que ele se passasse com isso. Sim. Mas de facto, eu se calhar devo ter feito a coisa com um bocado mais força. Imagina, tipo, olha, não sei o quê, aquilo foi um movimento. É como para nós fazer assim. Exato, isto, ou assim. Imagina que isto é uma cena. Imagina que isto é uma cena cultural. Imagina! E chegam cá. Quero depilar o dedo. Sei lá. Estás a ver? Ou eles apontam assim, imagina que é uma coisa cultural. Aquele gajo, ali, pronto. ali tu não vês. E vês o velhinho do Restelo que olha para ti, olha para o estrangeiro. É logo. Cabeçada à caixa de dré. Vamos a mais 2 perguntas. Ainda há mais? Tantas. Eu vou só fechar com 2, senão estamos tramados. Ok. Rita Santos, até porque é uma recente patrona, há anos que não perco uma única entrevista. Muito obrigado, Rita. Os meus maiores parabéns por este projeto. Joana, não sou espectadora de TV há vários anos, mas sempre que ouço a palavra novela, lembro-me logo do teu papel na novela Ilha dos Amores. Que fixe. Quero deixar os meus parabéns por esse papel. Foi o maior desafio em novela até agora? É a pergunta. Obrigado por este projeto. Tão beleza. Muito obrigado. Maior desafio. Esse é sempre muito Pois é, o melhor livro, o meu maior desafio. É muito difícil. Rita, perdoa-me, não foi o meu maior desafio. Não sei qual é que é o meu maior desafio, nem nunca vou saber. Foi um personagem do caralho. Então. Foi um personagem incrível porque era uma miúda que vivia no meio do mato. Já me lembro. Praticamente. Tipo meio bicho. Tipo bicho. Sim. Andava sempre desgrenhada. Exatamente, descalça. Nessa aí dava mesmo com carraças. Não era carraças do. Mas por acaso andava cheio de extensões, não é? Acabou por aqui. Sim. Mas ela andaria com carraças, eventualmente, para andar sempre eventualmente, tipo umas pulguinhas. E que morava numa cabana no meio de uma plantação de café. Sim. De café, não, desculpa, de chá, nos Açores, na Ilha de São Miguel. Sim. E era uma miúda, eu acho que é a utopia de muitas pessoas, que é ser completamente fora da sociedade e não depender da sociedade para se poder viver como ermita ou para poder ser completamente livre. Estava aqui à procura de uma imagem tua que não é isto? Que ilustrasse a tua. Portanto, ela não tinha convenções, não é? Não tinha que se vestir não só tinha mesmo nada. nas novelas, não é? Porque hoje em dia é muito difícil. Praticamente talvez impossível. alguns índios Guarani. Descobriram aí há pouco tempo, por acaso vi no Netflix uma reportagem sobre um contacto de umas tribos que têm mesmo zero contacto com a civilização. Quer dizer, eles têm uma civilização, mas sim, é deles. É isto aqui. Não, é esta. Estou novinha. É pequenina. Era muito novinha. Mas eu presumo que seja difícil para uma miudinha. Uma miúda? Tinhas quê? 20? De quanto tinhas aqui? Não sei. Fazer isto é um papelaço, não é? Sim, foi muito giro fazer. Foi mesmo muito giro. Aliás, eu baseei-me a nível físico, baseei-me num animal. Tinha assim várias técnicas, várias partituras que eu chamo de partituras físicas para me levar a isto, porque ela praticamente não falava. Não falava. Era uma pantera felina. Sim. Andava assim, tipo pantera. E depois é engraçado que fazia como ela não falava quase nada, era tudo na minha imaginação. Então, quando estava dentro da casa dos pais, que era uma família conservadora, não sei o quê, eu imaginava uma pantera dentro de uma jaula. Pronto, e lá estava eu. E a curtir, portanto, fiquei 9 meses a curtir, falava há pouco, a curtir no animalzinho. Estudar textos. Foi muito giro. E descalça durante 9 meses a correr pela Ilha de São Miguel. Ganhaste uns caldozinhos nos. Foi maravilhoso. Não tinhas umas proteções? Nada. Não havia uma forma de uma aspirina verdia, porque era inverno. Para as duas? Não é? Para as duas. Eu andava de alças, vestido de alças, descalça, todos os dias a gravar na Ilha de São Miguel. E dizes tu que não foi o teu maior desafio? Fónix. Eu que não me lembro da novela, eu já estou. Eu não estou a ver maior desafio do que esse. 9 meses. Não é bem desafio, que isso é assim para o sonho de. Sim, isso é um bombom. Isso não é um bombom, isso é um. Não é? Tipo, da Caldeira Velha, na Lagoa de. Incrível. Só a paisagem inspira-te. Algo selvagem, não é? Algo primal. Completamente selvagem. Era o ser humano sem dar valor ao racional. Sim. Não é? Como bicho, como animal. Não um bicho, é um animal. Sim. São coisas diferentes. Um animal instintivo, puro. Sim, uma coisa primal, não é? Sim, primitiva. Vamos à última pergunta.
E lamento a todos aqueles patronos que não tiveram a sua pergunta respondida, mas fica para a próxima. Virás cá. Virei. Até porque fica aqui este compromisso. Mais ou menos, não quero obrigar-te a nada. Mas se tu decidires não colocar no teu. Tens aqui uma porta aberta e fazemos como fizemos com o Ângelo, apresentamos aqui com uma conversa o teu documentário. Aliás, mesmo que ponhas no teu canal, nós fazemos aqui e damos aquele boost. É fixe. É muito fixe. Eu não faço questão de estar no nosso canal. Pode ser? Fair? Okay. Fair enough. Então bora lá. Última pergunta. Excelso Varão. Boas aos dois. Joana, qual achas que deve ser o gatilho social para que na sociedade odierne? Não sei que isso foi uma. Não conheço essa sociedade odierne. Finalmente se começa a usar a arte. A ti questiono mais particularmente a representação. Como programa curricular relevante, onde crianças e jovens podem explorar o conhecimento de si próprios e com aquilo que interagem, exprimindo-se de forma livre e podendo contornar ou confrontar a concepção falaciosa e injusta que muitos dos portugueses têm em relação aos artistas. Já agora, se houver tempo para responder, Joana, qual a tua viagem, filme e livro? Um beijo e abraço ao ex-minuteiro de velhas reformado e pai de família. Isto são coisas nossas que agora não vale a pena falarmos. Ok, minuteiro, muito bem. Ex. Então, sim, isto foi. É cronologias da vida, não interessa. Ora bem, qual é que é a pergunta mesmo? A pergunta é, isto resumindo, eu creio que presumo que tu, enquanto mãe de uma jovem criança, e sendo artista, sim, se te preocupa em dar uma educação rica em termos de acesso à cultura já que, presumo eu, o nosso, tenhas a mesma opinião que eu, o sistema convencional de ensino não é propriamente muito rico nesta matéria. Não nem só o de ensino, como sim, de todo. Nem o de ensino, nem o de estar. Sim, exato. É social, isto é mesmo cultural. Nem o estado geral das coisas. Nada incentiva muito a cultura. Nem muito, nem. Mas tu sendo uma mulher de causa, já percebi que tu és uma mulher de causa. Não falámos aqui muito das causas ecológicas, já percebi que tu és muito envolvida nisso. Sou. Não sei em que medida é que és, se tens se é a título pessoal, se estás em alguma associação. Faço parte de algumas associações, mas a que estou mais presente e a que sigo mais e a que partilho mais é o Plastic Sundays, que é uma associação de zero waste. Já vamos às perguntas, mas agora tenho que saber o que é este Plastic Sundays. Plastic Sundays começou a ser um movimento para aos domingos ir para praias recolher lixo e com isso fazer obras de arte. Estás a ver afinal está ligado. Pensava que não estava e está. Hoje em dia já é uma associação mesmo feita. Consegues ir a Facebook e Instagram. Se puderem seguir. Depois passou o Plastic Sundays, porque todos os dias de sol são dias para ir para a rua poder. Olha, por exemplo, aqui está uma das obras feitas com o plástico tirado das praias e não só. E estas obras depois são. Qual é que é o intuito? Já se fizeram exposições, a associação está cada vez mais em congressos. Olha, ali está a Ana Salcedo, que é uma das. A nossa Salsal, que é uma das fundadoras e representantes. E eles têm uma coisa que é o plástico circular. Ou seja, imagina no Boom Festival, eles têm lá uma cabana, uma tenda deles, em que tu levas uma coisa de plástico e transformas aquilo que tu levas de plástico numa outra coisa. Tem uma impressora 3D que imprimem. Ou seja, tritura o plástico. Tu vês o processo todo. Ou seja, desfaz o plástico, depois transforma o plástico numa determinada massa e de repente tu consegues imprimir uma estrela. Sim. Depois pões um cordão e usas como um fio. Menos um plástico para o chão. E não estou a dizer que toda a gente tem que fazer fiozinhos, não é? Sim. Isto aqui é um exercício para as crianças também de hoje em dia começarem a olhar para o plástico de uma outra maneira. E, por exemplo, a minha filha, que é fanática com a cena do plástico e do lixo na rua, olha para o lixo na rua e diz: estas pessoas. Mas estás a ver? Isto é uma cena que tu incutes. Sim. E que a escola. Isto devia ser uma prioridade. Isto devia por acaso haver. Na Escola da Flor é uma prioridade. Mas é uma escola. Mas é uma escola alternativa. Pronto. Sim. Qual é a escola? Se não é não vais dizer, ok. Mas é uma escola daquelas. É um bocadinho. É alternativa. Aliás, tem yoga, tem uma data de coisas, tem horta. Enfim. E nem toda a gente pode. Lá está. As escolas. Sim, há escolas IPSS absolutamente maravilhosas com este tipo de disciplinas. Atenção, há escolas da Segurança Social que têm yoga, meditação, horta e até tem uma disciplina que eu não sei o nome, não sei se é natureza ou se é alimentação, que também há, tanto quanto a cultura,
que a alimentação devia estar no projeto curricular. Sem dúvida. Porque nós, em vez de termos um ministério, como diz o Nuno, em vez de termos um Ministério da Saúde, temos um Ministério da Doença. Não é? Porque aquilo que comemos traduz-se mais tarde em doenças. Sem dúvida. Portanto, se os miúdos aprenderem a comer bem, daqui a muito pouco tempo o Ministério da Saúde não vai precisar de dar 3 anos de lista de espera para uma operação a alguém. Portanto, se a cultura, teatro, eu acho que a música está muito incutida, mas devia ser obrigatória, não é de ser, devia ser obrigatória. É uma linguagem universal, não tem língua. E é das linguagens que estimula mais o cérebro, tanto quanto, por exemplo, a matemática. Estimula o raciocínio de uma forma. Essa questão isso está mais do que provado. E dá-lhes capacidade para apreciarem depois e perceberem o que é boa música, o que é má música. E perceberem. Eu obrigo os meus putos a fazer. Um toca guitarra, outro toca. Eu sei que eles não. Eu não quero que eles sejam virtuosos. Sim. Mas que entendam, eu infelizmente não tenho esses conhecimentos. Mas tenho um pai pianista. Tenho um pai pianista, portanto. Vais com isso. Levei com isso. Portanto, tu sabes apreciar o básico do básico. Eu sofri bullying na escola porque não gostava de música anglo-saxónica. Eu nunca tu percebias, gostava de chorinho e de bossa nova. Eu dizia, esta música é brasileira. Esta música tem dois acordes. Tu sabias logo, esta música tem 2 acordes. Eu nunca sou muito de música, meu pai não sabe ler uma pauta. Já viste algum pianista que não sabe ler uma pauta? Uou! É um pianista que não sabe ler uma pauta. Só do ouvido? Começas a dizer, olha aquela música assim, não, ele era Ok, mas isso é raro. Porque a tua família é muito amarada. A minha família é muito amarada. Eu não tenho nenhuma pessoa. Normal? A minha família divide. O meu tio Renato diz isto aos civis e aos artistas. São dois lugares muito diferentes do ser humano. Sim. E de facto eu não tenho nenhum civil na minha família. temos todos cartão de cidadão, mas é tudo artista, é tudo. Somos todos malucos. Eu acho que o artista é um maluco beleza. É verdade. É um maluco beleza. Naquela sensação que temos que ser o verdadeiro artista. O verdadeiro artista tem que ter uma pancada. Mas isto, respondendo um bocadinho à pergunta, esta história no projeto curricular ter que ter cultura. Vamos só a uma frase básica que eu por acaso pus isto no Instagram no outro dia, um TEDx que fala sobre isto, que chama-se Why Theatre is Essential to Democracy. Uma única questão básica é porque a democracia e o teatro nasceram exatamente no mesmo lugar. Grécia Antiga. Ou, enfim. Sim. No momento em que nós pudermos ter opinião e mostrá-la e haver diálogo. E aceitar-se. E aceitar a opinião uns dos Exato. outros e a expressão. Exato. Portanto, à partida, tu não consegues manter uma democracia se não tiveres um sentido artístico da vida. É impossível. Porque, no fundo, artística é uma expressão. É uma expressão. A arte é um veículo de expressão. E é uma identidade. Exatamente. Portugal sem a arte é uma Espanha. Que é uma França, que é uma China, que é igual. Se todos os países lhes tirássemos a cultura, tirávamos-lhes a identidade. O que é a identidade? É o que nós somos. E damos pouco valor ao que somos. Vamos à mesma conversa de há bocadinho. Trabalhamos muito, não paramos, para não vermos o buraco que está cá dentro. Exato. A sociedade está a fazer a mesma coisa. Se quisermos refletir um bocadinho sobre a nossa sociedade, sobre quem somos, o que é que fazemos, temos que olhar para a cultura. Esta street art que vi ali do Guimarães. Do Pedro Guimarães. Nós temos aqui um quadro magnífico do Pedro Guimarães. Mas de repente olhas para aquilo e ficas hipnotizado por aquilo e aquilo tem uma identidade. Sim. E aquilo leva-te para um lugar. E se nós não tivermos, por exemplo, não temos cultura no nosso projeto curricular, temos os pais que incentivar os nossos filhos a ir ao teatro, ler. Há a melhor forma de imaginar e de viajar. De viajar e de fazer criatividade sem sair de um único lugar, que é uma cadeira, do que um livro. Mas não leem muito, é tudo mais leem ali. Portanto, acho que faz. E o segredo é só fazer. Não é incentivá-los, na verdade. O segredo é fazer, porque eles copiam. Eles depois vão por. Exatamente. Eu vou a ao teatro, eu vou a exposições, eu falo sobre arte em casa. Lês. Leio, a Flor olha para mim e repete. Exato. Porque há muitos pais que obrigam os filhos a ler. Então, tu também não lês? Tens que ler. Há uma imagem e está ela no Instagram. Há uma imagem linda que é uma mãe assim e o filho ao lado assim. E do outro lado, uma mãe a ler um livro e um filho ao lado a ler um livro. Exato. E a mãe que está assim levanta-se e diz: como é que você faz para ler? Tipo, leio. Yeah. Né? Se eu comer legumes, ela vai comer legumes. Se eu comer pizza, não posso ser para ela comer salada. Sim. Não dá.
Epá, acho que, e nós somos pais. Isto é tão básico, isto é um lugar comum. Não, é um lugar comum. Mas é um básico, lugar comum, mas não é assim tão básico. Mas as pessoas esquecem-se que a melhor forma de educar os filhos, e nós somos pais, Sim. e falamos com propriedade, eu sou um pai com um bocadinho mais experiência do que tu, não muita, Sim. é o exemplo tão simples quanto isso. E às vezes não é fácil na vida. O meu filho está mal educado, caralho! Pudera, se calhar tu também dizes asneiradas e não respeitas as outras pessoas quando estás no trânsito, quando estás em casa não respeitas o teu companheiro ou companheira, e os putos assimilam isso tudo. E é aquela coisa que quer que ele seja feliz. Exato. Então dou Ele tudo. tem que ser feliz. Dou tudo. Ai, o miúdo, coitadinho, então vais agora estás a traumatizá-lo. Exato. Estás a reprimi-lo. Exato. O senhor já ouviu falar em limite? Sim. A autoridade é um limite da sociedade, não é? Sem autoridade é delinquência. E os pais têm que dar esse limite. E é super necessário. Agora, Então, há limites para esse limite também. Há limite não é? para limite. Eu sou a favor do muito amor, muito limite. Yeah. É quase uma cena bipolar, não é? É quase bipolar. Toma lá com um caixote de amor e de confiança e de. E limite com amor? Espera aí, explica-me lá isso. Dar limite Dar limite ao amor? com amor. Dar limite com amor. Isso é que é difícil. Dizer que não. Porque o fácil calma. é o dizer que não a mandar caralhada. Papai já te disse que não. Pois é. Isso é o mais difícil. Querida, não vai dar. Mas também vou dizer. Eles devem pensar, já está a gozar comigo. Não vai dar. Não vai dar, Mas não te sintas mal. Mas olha, eu já dei o limite sem ser. Não é com. Eu já dei todos os tipos de limites. Pois, exato. Até lá chegar onde é que eu gostava Pois de estar. Pois é. Mas Já não, experimentei tudo. mas não vale a pena. A minha mulher às vezes queixa. Pá, também passa mais tempo com eles. Porque eu infelizmente não tenho tanto tempo para estar com eles. É por isso que aproveito todo o tempinho para estar em casa. Não, a qualidade é mais do que. E ela às vezes penitencia-se porque perdeu o controle. Mas nada é normal. É normal. E perdeste o controle uma vez e aprendeste e para a próxima vez fazer diferente. E tem tá consciência. bem. E ela pelo menos tem consciência. Porque há muitos pais que não têm consciência, não é? Que aquilo é à base da chapada. Eu imponho os meus limites, imponho os meus puder, mas à chapada não se impõe limites. Só estás a construir um ser que depois vai só. Vai bater nos filhos e na mulher. Exatamente. Porque é assim que se educa. Vai repetir. Vai repetir, exatamente. Mais uma vez. Bom, Joana, temos que dar um termo a isto. Porque senão ficámos aqui. Ui. Vais voltar, Joana. Espero que sim. Tu vais voltar. És daquelas que vai voltar. Há esperança. Tu és uma keeper. É para manter. Esta é para agarrar. Esta é para ficar cá. Joana, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, eu. Obrigado a todos aqueles patronos que fizeram perguntas. Perdão a todos aqueles que não viram. Não conseguimos responder. Não conseguimos. Não estávamos aqui Sigam-nos 3 horas. nas Meninas do Rio, que é a minha produtora. Ok. Como é que. Meninas do Rio Lab, Instagram, vão lá. Ok. E vão vendo as notícias. Tu alimentas mais esse Instagram ou o teu pessoal? O Instagram das Meninas do Rio é só quando acontecem coisas, não é para chatear ninguém. Pronto. Então, É só exatamente quando acontecem coisas interessantes. Meninas do Rio. Meninas do Rio é o nome da nossa produtora. Deixa lá ver. Pronto, não vais levar a mal, não é? Mais um tempinho só para ver aqui. Não, Meninas do Rio Lab, que é um laboratório artístico. Meninas do Rio Lab. Estou a escrever bem? Estás. Ok. Estás. Bom logo. Teatro, curtas, encontros de atores, tertúlias, muita coisa por aí. Sim, senhor. Vamos fazendo. Sigam então as Meninas do Rio Lab. Sigam Joana Sonaldo Oficial. Não é aquela outra que só tem 23 seguidores. Se quiserem ser parte dessa comunidade. Exato. E é isto, Joana. Olha, obrigado. Beijo grande. Pelos teus copos de Queres água? mais água? Tenho aqui mais água. Não, estou bem. Fiquei ótimo. Acabou no tempo certo. Estás a ver? Nada é por acaso. Então agora olhamos para ali para o meio e fazemos adeus. Aquele adeus outra vez da princesa. Tchauzinho. Tchau, Megan. Deve ser lixado, porque é assim. Ou tens um bom bispo, mas estás fitíssima. Acabei a novela, agora no verão vais ver. Pois. No verão é que eu vou estar fit.